Olá, sou a voz do portal da Fanfiction, a criadora, por trás do canal no YouTube dedicado a explorar o mundo cativante da fanfiction e da narrativa. Minha paixão está em descobrir diversas narrativas que abrangem vários temas e gêneros, convidando nosso público a mergulhar em mundos ricos e imaginativos. Se você é fã de histórias convincentes e perspectivas únicas, convido você a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal e embarque nessa jornada literária conosco. Juntos, vamos celebrar a arte de contar histórias e o poder criativo da fanfiction. A herança da Noite Sangrenta. Capítulo 1. A mansão Blackwood ergueu-se sob o céu carregado de nuvens, suas torres escuras cortando o horizonte como garras de um animal predador. Havia mais de 500 anos que a família habitava aquele local, e cada pedra parecia guardar segredos antigos, envoltos na névoa que se arrastava pelas terras baldias ao redor. Vivian Blackwood, de 25 anos, tinha acabado de herdar a propriedade após a morte de seu tio, o último membro da linhagem masculina. Ela chegava lá em uma tarde chuvosa, acompanhada de seu noivo, Marcus Fitzroy, um homem bonito e charmoso, filho de uma família de comerciantes ricos que havia conquistado seu coração 2 anos antes. Você tem certeza que quer ficar aqui, meu amor? Marcus perguntou, olhando para a mansão com ar de desaprovação enquanto o motorista carregava as malas. Parece um lugar sombrio, cheio de memórias ruins. É minha casa, Marcus. Vivian acariciou a mão dele, mas seus olhos estavam fixos na grande porta de madeira escura. Meu pai sempre quis que eu voltasse aqui. Ele dizia que a herança da família era algo que não poderia ser negado. Ela não contou a ele sobre a maldição. Nenhum membro da família Blackwood falava abertamente sobre ela, mas todos a conheciam. Desde a fundação da mansão, cada descendente que herdasse a propriedade seria atingido por um ciúme incontrolável, capaz de destruir relacionamentos, famílias e até vidas. E a maldição só se manifestava após a morte do antecessor, quando a herança passava para o próximo da linhagem. Ao entrar na mansão, Vivian sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O cheiro de poeira e veludo antigo enchia o ar, e as paredes cobertas de retratos pareciam observá-la com olhos sombrios. No hall principal, um grande brasão da família estava esculpido na lareira, uma coruja negra sobre um fundo vermelho, com a inscrição em latim: "A noite nos guarda, o ciúme nos consome." Que coisa sinistra. Marcus comentou, olhando para o brasão. Você realmente quer viver em um lugar com frases desse tipo? É só uma antiga tradição. Vivian mentiu, sentindo uma dor no peito que não conseguia explicar. Vamos subir para os aposentos. O motorista já deve ter levado as malas lá. No quarto principal, decorado com móveis de época e cortinas pesadas que bloqueavam quase toda a luz do dia, Vivian encontrou uma caixa de madeira antiga sob a cama. Ela a abriu com cuidado e encontrou um diário, cuja capa estava marcada com a mesma coruja do brasão. Era o diário de sua bisavó, Catherine Blackwood, que havia vivido na mansão no século XIX. Com mãos trêmulas, ela virou as primeiras páginas. Hoje recebi a notícia da morte de meu pai. Sou a nova dona de Blackwood. Os servos dizem que a maldição já começou a agir, e eu sinto que eles têm razão. Mesmo sendo apaixonada por meu marido, Robert, sinto um ciúme avassalador toda vez que ele se afasta do meu lado por mais de alguns minutos. Já briguei com ele por coisas insignificantes, uma conversa com uma empregada, um olhar para uma vizinha. Eu sei que não é justo, mas não consigo controlar esses sentimentos. Vivian fechou o diário com força, sentindo o coração acelerar. Ela sempre havia achado que a maldição era apenas uma lenda contada por seus ancestrais para explicar comportamentos destrutivos. Mas agora, segurando o diário em suas mãos, sentia que algo estava mudando dentro dela. Marcus entrou no quarto naquele momento, sorrindo e segurando 2 copos de vinho. Achei um vinho excelente na adega, disse ele, oferecendo um copo a Vivian. Talvez isso ajude a animar esse lugar tão sombrio. Ela aceitou o copo, mas seus olhos não saíam do rosto de Marcus. Ele estava vestido com uma camisa branca que realçava sua pele bronzeada, e seus cabelos castanhos estavam um pouco desgrenhados pelo vento. Vivian sentiu uma onda de possessividade tomar conta de si, um desejo irreprimível de mantê-lo apenas para si, de impedir que outros olhassem para ele com desejo. Você está bem, querida? Marcus perguntou, percebendo sua expressão estranha. Você está pálida. Estou ótima. Ela forçou um sorriso, bebendo um gole de vinho. Apenas um pouco cansada da viagem. Mas naquela noite, enquanto dormia ao lado de Marcus, Vivian teve um sonho perturbador. Via uma mulher vestida com roupas do século XIX, com olhos cheios de dor e raiva, gritando com o homem que se afastava dela. No fundo, uma coruja negra observava a cena com olhos brilhantes na escuridão. Quando acordou, o sol já estava nascendo, e Marcus não estava mais na cama.
Vivian sentiu um frio na barriga, um ciúme irracional que a fez levantar da cama e correr pelos corredores da mansão em busca dele. Ela o encontrou na cozinha, conversando sorridente com a cozinheira, uma mulher de meia-idade chamada Mrs. Hughes. Marcus estava rindo de alguma coisa que ela havia dito, e sua mão estava levemente apoiada no braço da mulher. Vivian sentiu a raiva subir em suas veias. Ela avançou até eles, puxando Marcus pelo braço com força. "O que você está fazendo?" disse ela, sua voz cheia de rancor. "Você não deveria estar se aproximando dela dessa maneira. Vivian, o que está acontecendo?" Marcus parecia confuso e um pouco magoado. "Mrs. Hughes estava apenas me contando sobre a história da mansão. Eu não fiz nada de errado. Você estava a tocando." Ela gritou, sem conseguir controlar seus sentimentos. E estava sorrindo para ela como nunca sorriu para mim. Mrs. Hughes abaixou a cabeça, constrangida, e saiu da cozinha rapidamente. Marcus olhou para Vivian com ar de desapontamento. "Eu nunca vi você assim", disse ele, sua voz dura. "Você está sendo irracional." "Mrs. Hughes é uma funcionária, nada mais. Eu sei que estou sendo irracional." Vivian sentiu as lágrimas formarem-se em seus olhos. "Mas eu não consigo controlar isso. É como se algo estivesse tomando conta de mim, me fazendo sentir coisas que não deveria sentir." Marcus a abraçou com força, tentando acalmá-la. "Talvez essa casa esteja afetando você", disse ele, com voz mais suave. "Talvez devêssemos ir embora por um tempo, visitar minha família na cidade. A mudança de ar pode fazer bem para você. Eu não posso deixar a mansão." Vivian respondeu, com tristeza em sua voz. "É minha herança. Meu pai sempre quis que eu cuidasse dela, então vamos ficar." Marcus beijou a testa dela. "Mas prometa que vai tentar controlar esses sentimentos." "Eu te amo, Vivian, e não quero que um ciúme sem razão destrua o que temos." Ela prometeu, mas no fundo sabia que a maldição já havia começado a agir. Capítulo 2. Nos dias seguintes, a situação piorou. Vivian sentia o ciúme tomar conta dela a cada momento em que Marcus se afastava do seu lado. Se ele falava com uma das empregadas, se olhava para uma mulher na rua durante uma caminhada, se até mesmo mencionava o nome de uma amiga de infância, ela sentia uma raiva avassaladora que não conseguia conter. Um dia, enquanto estava arrumando as coisas do escritório de seu tio, Vivian encontrou um livro antigo sobre a história da família Blackwood. Na primeira página, havia uma ilustração da fundadora da mansão, uma mulher chamada Lilith Blackwood, que vivia no século XVI. Abaixo da ilustração, havia uma nota manuscrita. Lilith foi acusada de bruxaria após o desaparecimento de sua rival em amor. Ela jurou que a noite a protegeria, mas também amaldiçoou sua própria linhagem, que cada descendente sentiria um ciúme tão forte que poderia destruir tudo o que amava. A maldição só pode ser quebrada por um amor verdadeiro, capaz de superar qualquer obstáculo. Vivian sentiu o coração parar por um momento. Ela sempre havia pensado que a maldição era apenas uma consequência do temperamento forte de seus ancestrais, mas agora descobria que era algo real, invocado por sua própria bisavó muitas vezes removida. Ela decidiu procurar mais informações sobre Lilith Blackwood. Com a ajuda de Mrs. Hughes, que conhecia bem a história da mansão, descobriu que Lilith havia sido apaixonada por um cavaleiro chamado William de Clare, que também era amado por uma nobre da corte, Lady Isabella. Quando William escolheu Lilith, Lady Isabella desapareceu misteriosamente, e Lilith foi acusada de ter matado-a usando poderes sobrenaturais. Antes de ser queimada na fogueira, Lilith teria invocado as forças da noite, pedindo que protegesse sua linhagem, mas também que garantisse que nenhum membro dela jamais sentisse a dor do abandono, um desejo que se transformou em uma maldição de ciúme incontrolável. "A maldição já destruiu muitos relacionamentos na família", disse Mrs. Hughes, enquanto preparava o chá na sala de estar. Sua bisavó Catherine acabou por expulsar seu marido de casa, convencida de que ele a traía. Ele morreu pouco depois, de tristeza. Sua avó, Eleanor, quase matou sua própria filha porque achou que ela estava roubando o amor do marido. "E meu pai?" Vivian perguntou, com voz trêmula. "Por que ele nunca me contou sobre isso? Seu pai amava sua mãe mais do que tudo." Mrs. Hughes suspirou. "Ele soube da maldição quando herdou a mansão, e fez de tudo para protegê-la dela. Ele nunca permitiu que ela viesse para cá, e quando ela morreu de doença, ele culpou a si mesmo por não ter conseguido quebrar a maldição para dar a ela uma vida melhor." Vivian sentiu uma onda de culpa e tristeza. Seu pai havia sofrido tanto para protegê-la, e agora ela estava enfrentando a mesma maldição que havia destruído tantas vidas em sua família. Naquela noite, Marcus chegou em casa tarde, com o terno um pouco amassado e o cheiro de perfume feminino em suas roupas. Vivian sentiu o sangue ferver em suas veias. "Onde você esteve?"
Perguntou ela, bloqueando a porta do quarto quando ele tentou entrar. E o que é esse perfume? Fui a um jantar de negócios com meu pai e alguns associados. Marcos respondeu, tentando manter a calma. Uma das esposas dos associados deve ter se aproximado demais de mim. Eu não percebi. Você está mentindo. Vivian gritou, jogando um copo de água que estava na mesinha de cabeceira em sua direção. Você estava com outra mulher. Eu sei que sim. Você está ficando louca, Vivian. Marcos finalmente perdeu a paciência. Eu não fiz nada de errado, e você sabe disso. Mas esse ciúme irracional está destruindo nossa relação. Eu não consigo mais viver assim. Ele saiu do quarto batendo a porta com força, deixando Vivian chorando no chão. Ela sabia que estava errada, que Marcos não faria nada para machucá-la, mas a maldição era mais forte do que sua vontade. Sentia-se presa em uma teia de raiva e possessividade que não conseguia se libertar. No dia seguinte, Marcos não apareceu em casa. Vivian passou o dia inteiro esperando por ele, tentando se controlar, mas sentindo o desespero crescer dentro de si. À noite, decidiu ir até a casa de seus sogros para procurá-lo. Quando chegou lá, foi recebida por sua sogra, uma mulher elegante e severa chamada Lady Fitzmory. Marcos não está aqui, disse ela, sem nem sequer convidá-la a entrar. Ele foi para a cidade, para ficar com alguns amigos. Ele precisa de tempo para pensar sobre o que quer fazer com sua vida e com esse relacionamento. Por favor, eu preciso falar com ele. Vivian implorou, com lágrimas nos olhos. Eu sei que estou sendo horrível, mas não consigo controlar esses sentimentos. Há uma maldição na minha família. Maldições não existem, minha querida. Lady Fitzmory franziu a testa, com ar de desaprovação. O que existe é um temperamento forte e uma falta de confiança. Marcos é um homem excelente, e ele merece alguém que o ame sem suspeitas e ciúmes. Talvez você deva pensar se é realmente capaz de dar a ele isso. Vivian saiu de lá com o coração partido. Ela sabia que sua sogra tinha razão em parte, mas também sabia que a maldição era real, e que precisava encontrar uma maneira de quebrá-la antes que fosse tarde demais. Capítulo 3. Nos dias seguintes, Vivian se isolou na mansão, passando horas a fio lendo os diários e livros sobre a história de sua família, procurando por uma maneira de quebrar a maldição. Ela descobriu que muitos membros da família tinham tentado encontrar uma solução, mas todos haviam falhado, a menos que a história estivesse sendo ocultada. Um dia, enquanto estava vasculhando o sótão da mansão, encontrou um pequeno altar escondido atrás de pilhas de caixas e móveis velhos. No centro do altar, havia uma estátua de uma mulher com asas de coruja, segurando uma rosa vermelha em uma mão e uma faca na outra. Ao lado da estátua, havia um pergaminho amarelado pelo tempo. Vivian desdobrou o pergaminho com cuidado e leu as palavras escritas em tinta preta, que parecia ter sido feita com sangue. Para quebrar a maldição da noite sangrenta, é preciso encontrar a rosa que floresce na escuridão, colhê-la com as mãos de quem ama verdadeiramente e oferecê-la ao luar em um luar cheio. A rosa só floresce no local onde Lilith Blackwood foi enterrada, e só pode ser colhida por alguém que esteja disposto a sacrificar tudo pelo amor. Abaixo das palavras, havia um mapa desenhado à mão, indicando um local na floresta próxima à mansão, um cemitério abandonado onde supostamente Lilith havia sido sepultada após sua morte. Vivian decidiu ir até lá naquela mesma noite. Ela sabia que era arriscado, mas não tinha mais tempo a perder. Marcos ainda não havia voltado, e ela temia que ele nunca mais voltasse se não fizesse algo rápido. Com uma lanterna na mão, ela atravessou a floresta escura e misteriosa que cercava a mansão. Os árvores pareciam se mover ao seu redor, e o vento sussurrava palavras que ela não conseguia entender. Chegou ao cemitério após cerca de 1 hora de caminhada, um lugar pequeno e esquecido, com túmulos cobertos de musgo e pedras tombadas. No centro do cemitério, havia um túmulo sem marcação alguma, o que, segundo o mapa, era o local onde Lilith estava enterrada. Vivian se ajoelhou ali, fechando os olhos e pedindo por orientação. Quando abriu os olhos, viu algo que a deixou boquiaberta. Uma rosa vermelha brilhante estava crescendo do chão, florescente e bela, mesmo sem luz do sol e em meio à escuridão da floresta. Ela estendeu a mão para colhê-la, mas no momento em que seus dedos tocaram a pétala, uma dor intensa percorreu seu braço, como se a rosa estivesse cortando sua. Capítulo 4. Na varanda principal da mansão, sobre uma mesa coberta com um pano branco, Vivian colocou a rosa vermelha que Marcos havia colhido. Ao redor dela, acendeu velas de cera branca, seguindo as instruções do pergaminho. O que vamos fazer agora? Perguntou Marcos, segurando a mão dela enquanto eles esperavam que a lua atingisse o auge do céu. Esperamos. Vivian respondeu, olhando para a rosa que parecia pulsar com luz própria. O pergaminho diz que precisamos oferecer a rosa ao luar e fazer um juramento de amor verdadeiro,
capaz de superar qualquer obstáculo. Quando a lua estava no centro do céu, Vivian pegou a rosa e ergueu-a em direção à luz prateada. Marcus colocou a mão sobre a dela, e juntos, começaram a dizer as palavras que haviam sido escritas no pergaminho. Pelos ventos da noite, pelos astros do céu, prometemos amar um ao outro com toda a nossa força, sem ciúmes, sem suspeitas, sem medo. Aceitamos nossas heranças, mas não deixaremos que elas nos destruam. Que este amor seja mais forte do que qualquer maldição. No momento em que terminaram de falar, a rosa começou a brilhar com uma luz intensa, e seus pétalos começaram a se soltar, voando pelo ar como pequenas chamas vermelhas. A luz envolveu Vivian e Marcus, e ela sentiu algo se quebrar dentro de si, uma carga pesada que havia estado lá desde que havia chegado à mansão. Quando a luz desapareceu, a rosa estava transformada em uma flor de cristal transparente, e o ar ao redor da mansão parecia mais leve, mais limpo. Vivian sentiu um alívio enorme, como se um peso que havia carregado por meses fosse finalmente retirado de seus ombros. Eu sinto diferente, disse ela, olhando para Marcus com olhos claros, sem a nuvem de ciúme que havia estado lá antes. Não sinto mais aquela raiva, aquela necessidade de controlar tudo o que você faz. Eu também sinto a diferença. Marcus beijou-a suavemente, e ela sentiu que o beijo era mais puro, mais cheio de amor do que qualquer outro que já tivessem trocado. A maldição acabou. No dia seguinte, Vivian e Marcus decidiram conversar abertamente sobre tudo o que havia acontecido. Ela contou a ele todos os detalhes sobre a história da família e da maldição, e ele compartilhou seus medos e preocupações sobre o futuro de seu relacionamento. Eu deveria ter sido mais compreensivo, disse Marcus, segurando sua mão. Eu só pensei em como seus ciúmes estavam me machucando, mas não pensei em como você devia estar sofrendo por dentro. Eu deveria ter te contado sobre a maldição desde o começo. Vivian respondeu, com tristeza em sua voz. Eu tinha medo de que você pensasse que eu estava louca, ou que não quisesse mais ficar comigo. Nada disso faria eu querer deixar você. Ele beijou a testa dela. Nós somos um time, Vivian. Sempre seremos. Com a maldição quebrada, a mansão pareceu mudar completamente. As paredes escuras pareciam mais claras, o ar não tinha mais o cheiro de melancolia e as retratos dos ancestrais pareciam olhar para eles com sorrisos mais gentis. Vivian decidiu transformar a mansão em um lugar de acolhimento para casais que estavam passando por dificuldades em seus relacionamentos. Ela usaria a história de sua família e da maldição para mostrar que o amor verdadeiro é capaz de superar qualquer obstáculo, e que o ciúme, mesmo quando parecer incontrolável, pode ser vencido com comunicação, confiança e compreensão. Marcus apoiava totalmente a ideia. Ele usaria seus contatos e recursos para ajudar a financiar o projeto, transformando a mansão Blackwood de um lugar de sombras e maldições em um espaço de esperança e cura. Capítulo 5. Um ano se passou desde que a maldição foi quebrada. A mansão Blackwood agora abrigava casais de todos os lugares, que vinham lá para participar de workshops e terapias focadas em fortalecer seus relacionamentos. Vivian e Marcus eram os coordenadores do projeto, e cada dia ajudavam pessoas a superar seus medos, ciúmes e desafios. Tarde, enquanto estavam no jardim da mansão, cuidando das flores que haviam sido plantadas em torno do antigo cemitério, agora transformado em um local de paz e reflexão, Mr. Hughes aproximou-se deles com uma carta em mãos. Esta carta chegou para você, minha senhora, disse ela, entregando a carta a Vivian. É da sua sogra, Lady Fitzmory. Vivian abriu a carta com mãos trêmulas. Ela e Marcus haviam mantido contato com sua família, mas Lady Fitzmory nunca havia aceitado completamente o relacionamento, ainda duvidando da história da maldição. Querida Vivian, escrevo esta carta para pedir desculpas por tudo o que disse e fez no passado. Recentemente, descobri que minha própria família carrega um segredo semelhante, um ancestral que também foi atingido por um ciúme destrutivo, que destruiu sua família e sua vida. Depois de ouvir sobre o trabalho que vocês estão fazendo na mansão, percebi que eu estava errada em julgar você. O amor verdadeiro é algo que precisa ser cuidado e protegido, e às vezes enfrentamos desafios que parecem impossíveis de superar. Marcus me contou sobre como vocês conseguiram quebrar a maldição, e eu gostaria de vir visitar vocês, para aprender mais sobre essa história e talvez encontrar uma maneira de curar as feridas do passado da minha própria família. Aguardo sua resposta. Com todo o respeito. Lady Fitzmory. Vivian olhou para Marcus com lágrimas de felicidade nos olhos. Ela quer vir visitar-nos, disse ela, mostrando a carta para ele. Isso é ótima notícia. Ele abraçou-a, beijando-a no rosto. Talvez isso seja a chance dela de entender realmente o que nós passamos e o quanto o amor pode fazer. No mês seguinte, Lady Fitzmory veio para a mansão. Ela ficou lá por 2 semanas, participando dos workshops e conversando com Vivian sobre a história das famílias Blackwood e Fitzmory.
No final de sua estadia, ela havia mudado completamente de atitude, e prometeu ajudar a espalhar a mensagem de amor e cura que a mansão representava. Eu devia ter feito isso antes, disse ela, abraçando Vivian na despedida. Você é uma mulher forte e corajosa, e Marcus é sortudo de ter você ao seu lado. Obrigada. Vivian respondeu, emocionada. Espero que possamos continuar trabalhando juntas para ajudar outras pessoas. Com o tempo, a fama da mansão Blackwood se espalhou por todo o país. Mais e mais casais vinham lá em busca de ajuda, e muitos deles conseguiam superar seus desafios e fortalecer seus relacionamentos. Vivian e Marcus continuavam a liderar o projeto, sempre lembrando da lição que haviam aprendido. O amor verdadeiro é capaz de superar qualquer maldição, qualquer obstáculo, qualquer sombra do passado. Capítulo 6. 5 anos se passaram desde que a maldição foi quebrada. Vivian e Marcus haviam se casado na mansão, em uma cerimônia simples e cheia de amor, com amigos, familiares e muitos dos casais que haviam ajudado ao longo dos anos presentes. Eles agora tinham 2 filhos, uma menina chamada Lily e um menino chamado William, homenageando Lilith Blackwood e William de Clary, os ancestrais cujo amor havia dado origem à maldição, mas também à esperança de cura. Uma noite de lua cheia, Vivian sentou-se na varanda principal da mansão, acompanhada de seus filhos, contando-lhes a história da família Blackwood e da maldição que havia sido quebrada pelo amor. E por isso, minha querida Lily, meu querido William, vocês devem sempre lembrar que o amor é a força mais poderosa do mundo, disse ela, acariciando os cabelos dos pequenos. Ele pode curar feridas, quebrar maldições e construir um futuro melhor para todos nós. Marcos se juntou a eles naquele momento, trazendo uma tigela com frutas e um cobertor para aquecer os filhos. Você está contando a história da Rosa da Noite novamente? Perguntou ele, sorrindo. É a minha história favorita, papai, disse Lily, abraçando o braço dele. Eu quero ser como você e mamãe quando crescer, ajudar pessoas e espalhar amor pelo mundo. Eu também, acrescentou William, com os olhos brilhando de emoção. Vivian olhou para sua família, para a mansão que agora era um lugar de luz e esperança, e pensou em todos os desafios que havia enfrentado. Ela sabia que a herança da família Blackwood ainda estava presente, mas agora, em vez de ser uma maldição, era um legado de força, coragem e amor. Os ventos sopraram suavemente pela varanda, carregando consigo o aroma de rosas e a promessa de um futuro brilhante. Vivian fechou os olhos por um momento, agradecendo aos ancestrais que haviam passado por tanto sofrimento, mas que tinham deixado um legado que agora ajudava outras pessoas a encontrar a felicidade e a paz. A noite nos guarda, o amor nos liberta, sussurrou ela, modificando a inscrição antiga do brasão da família. Marcos a olhou com amor, e ela soube que eles viveriam felizes para sempre, construindo um mundo melhor para seus filhos e para todas as gerações futuras. Obrigada por assistir ao portal da Fanfiction. Espero que você tenha se divertido e que tenha encontrado novas possibilidades para imaginar.